Pois bem, a aula de hoje serão 2 capítulos, porque são 2 capítulos muito pequenos, então a gente vai vê-los hoje de uma vez só, então já vamos avançar bastante. E lembrando também que na aula de reposição de vocês, nós veremos 2 capítulos também, certo? Ou se um capítulo for muito grande, a gente não vai precisar dividir em 2 aulas, a gente vai ver ele só numa noite, tá? Professor, por que a gente não faz a reposição essa semana? Essa semana eu já tenho reposição agendada, certo? Na sexta-feira. Sexta-feira eu já tenho 2 aulas de reposição agendadas, não tem como encaixar vocês. E a próxima sexta-feira, que é o dia 2, é a Sexta-feira Santa, né? Então, com certeza vai ser feriado, porque é feriado nacional, e não vai ter como lecionar para vocês, então vai ficar realmente para o dia 9, tá bom? E aí, hoje a gente vai ver esses capítulos aqui, que são capítulos relativamente curtos, mas que eles são bem interessantes para a gente aprender um pouco hoje, tá? Então a gente começa hoje com o terceiro capítulo da apostila, que é técnicas e instrumentos de avaliação, né? Então, para que o professor ele possa conhecer aquilo que o aluno aprendeu, é preciso que ele planeje, é preciso que ele aplique alguns instrumentos que permitam que esse professor obtenha dados a serem considerados para que ele tome as decisões quanto ao seu ensino e para que ele possa também orientar o seu aluno. Então, os instrumentos eles se configuram nesses meios de levantar informações sobre a aprendizagem para que eu, como professor, possa oferecer a ajuda que o meu aluno necessita, certo? Então, aqui, tem alguns conceitos de Haidt que dizem aqui a respeito da avaliação da aprendizagem, né? Então, ele fala o seguinte, né? Essa avaliação da aprendizagem, ela, primeiro, né, deve recair sobre amostras dos resultados alcançados. Então, essas amostras elas devem ser extensas, né, representativas. Então, esses dados que são obtidos por meio da avaliação de aprendizagem, eles sempre são analisados por amostragem, e por uma amostragem extensa, né, de dentro da sala de aula, certo? Então, a avaliação de aprendizagem ela sempre vai ter esse caráter de amostragem, né? E também, essa avaliação de aprendizagem ela exige técnicas variadas e instrumentos diversos, né, diferentes, adequados aos objetivos que são propostos para garantir a validade dos dados obtidos, né? Outro ponto é que essa avaliação de aprendizagem ela exige verificações periódicas e constantes, ou seja, a avaliação de aprendizagem, como nós todos já sabemos, a aprendizagem ela tem um sentido constante, né? Então, essa constância, né, de que você nunca aprende uma vez e para de aprender, né? Quando você está em sala de aula estudando alguma coisa, esse aprendizado ele é constante. Então, é importante, né, que essa avaliação de aprendizagem ela se revista desse mesmo caráter de constância, né? Ou seja, constantemente, periodicamente, você precisa fazer essa verificação, né, da avaliação de aprendizagem. Outra questão é que essa avaliação ela tem que possibilitar que o aluno tenha consciência dos seus erros, né? É muito importante, como a gente já viu em outras aulas, né, que o aluno ele precisa desenvolver a sua autocrítica, né? Perceber que por uma determinada razão, por algum motivo X, ele errou em determinado ponto, né? Então, é muito mais interessante quando o próprio aluno se dá conta desse erro, ao invés de eu simplesmente ir lá apontar o erro do aluno em um tom de julgamento e de condenação, né? E também essa avaliação de aprendizagem, ela tem que ser um meio para que o professor e o aluno possam juntos
aperfeiçoar esse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, como a gente também já estudou, ele é um processo que não acontece sozinho, ou seja, que uma das duas partes não faz sozinho, ou seja, o professor não faz esse processo sozinho e o aluno também não faz esse processo sozinho. Ou seja, é um processo que os dois fazem juntos. Então, a avaliação de aprendizagem ela também vai consistir nesse meio de verificar, mas o professor verificar se ele está indo pelo caminho certo e o aluno também verificar se ele está indo pelo caminho certo, cada um sob a sua ótica, né? O professor de conduzir o aluno em busca do conhecimento e o aluno como aquele que de fato vai em busca daquilo que ele precisa, certo? Também existem outros dados aqui que evidenciam, né, essas aprendizagens que são realizadas pelos alunos. Então, para que eu consiga obter esses dados que vão trazer essas evidências, eu preciso, primeiro, né, definir muito bem aquilo que eu quero avaliar, ou seja, eu preciso ter em mente, eu como professor, eu quero avaliar exatamente o quê, né? Se eu não tenho noção do que eu estou querendo avaliar, é muito mais difícil eu conseguir chegar a um resultado dessa avaliação de aprendizagem. Ela vai ser ineficiente, porque eu não consegui sequer definir aquilo que eu quero avaliar. Então, eu preciso entender muito bem. Eu quero avaliar uma situação X, um conteúdo X, da disciplina X, ou essa habilidade X, essa competência X. Então, ou seja, isso vai depender bastante de eu saber definir de forma muito fechada aquilo que eu quero avaliar. E outro ponto também é a questão de selecionar um instrumento que se preste à coleta dos dados referentes ao objetivo proposto, ou seja, a partir do momento que eu consigo definir o que eu quero avaliar, né, que eu já consegui definir muito bem, não, eu quero avaliar isso aqui, é essa questão que eu preciso entender. Então, eu preciso definir depois disso como eu vou avaliar, né? Quer dizer, eu já defini o que eu quero, agora eu vou decidir por meio de qual instrumento, de que maneira eu vou fazer essa avaliação. Isso também é muito importante, porque por mais que eu tenha muito definido na minha mente aquilo que eu quero avaliar, se eu não utilizar o instrumento adequado, eu também não vou ter um resultado eficiente, certo? E ainda, de acordo com o Hyde, existe aqui uma questão relacionada à seleção das técnicas e dos instrumentos, né? Então, essa seleção das técnicas e dos instrumentos ela vai depender de alguns fatores, né? O primeiro é a questão da natureza da área de estudo ou do componente curricular, né? Porque algumas disciplinas elas têm características muito próprias, né? Então, por exemplo, você não vai utilizar a língua portuguesa para saber se um aluno aprendeu a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Então, não tem muito sentido. Então, o ideal é você eh, verificar a natureza da área, né? E as particularidades que, porventura, ela possa ter, né? Outro ponto são os objetivos visados, ou seja, além de eu entender o que e como eu vou avaliar, eu preciso entender para que eu vou avaliar isso aqui, qual o meu sentido, né? Qual a intenção que eu tenho para avaliar isso aqui? Tipo, onde eu quero chegar avaliando esse determinado ponto dos meus alunos, né? Outra questão são as condições de tempo do professor, ou seja, professor, você está com tempo para fazer isso? Que a gente sabe que o professor ele tem um sem número de coisas para fazer, né? Então, o professor ele tem na sua docência, ele tem a vida bastante agitada e ele precisa realmente, se ele quer fazer uma boa avaliação de aprendizagem, o professor ele precisa ter tempo para isso. Então, o tempo ele também é uma variante. O número de alunos, ou seja, quantos, né, eu vou avaliar,
Isso é muito importante, porque às vezes você acaba tendo turmas numerosas e quanto mais gente, fica um pouco mais difícil você fazer essa avaliação de aprendizagem, porque você tem que verificar um por um, né? E também você vai se atentar aos métodos e procedimentos que são utilizados no ensino, né? Então, quer dizer, em se tratando de de ensino, se tratando de procedimentos, tratando de métodos que eu utilizo para lidar com a sala de aula, qual deles, né, que tem sido mais eficiente? Ou seja, isso tudo são questões que no momento da, da, da avaliação de aprendizagem eu preciso levar em consideração, tá? E aí, para que essa avaliação seja útil para o levantamento de informações sobre as aprendizagens que são feitas pelo aluno e também as suas dificuldades, né, é preciso que eu traga um rigor técnico na elaboração de instrumentos de forma que eles tragam algumas características, e até coloquei aqui para vocês, né? Que seriam a validade, a fidedignidade e a objetividade. Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, a validade, né? Então, por validade. Por validade, a gente diz respeito à adequação do instrumento ao objetivo. Ou seja, que esse instrumento ele sirva para avaliar aquilo que eu pretendo avaliar. Então, eu preciso me perguntar primeiro, qual é o objetivo que eu pretendo avaliar? Ou seja, que fenômenos, que dimensões do objeto de conhecimento eu pretendo avaliar? Ou seja, a validade, no fim das contas, ela acaba tendo uma relatividade, né? Ela tem diferentes graus de alcance, isso dependendo das variáveis de contexto. Então, ela é um critério bastante subjetivo, né? Porque isso vai muito daquilo que eu pretendo fazer. Então, tem que existir essa adequação. Então, se eu tenho um objetivo, eu automaticamente tenho que adequar o meu instrumento a ele, certo? O segundo ponto, que é a fidedignidade, é justamente a coerência interna do funcionamento do instrumento. Então, quer dizer, a estabilidade, o grau de consistência, né, dos resultados. Então, essa fidedignidade, ela acaba discriminando com exatidão e com constância, claro, né, aquilo que se pretende medir. Isso quer dizer que se a aplicação desse instrumento ela for repetida, né, constantes vezes, o resultado vai ser o mesmo ou vai ser aproximado, né? Então, fidedignidade ela diz respeito a isso, essa coerência do funcionamento do instrumento que você escolhe para avaliar. E, por fim, a objetividade, né? Que é, embora não se possa eliminar a dimensão subjetiva, porque a avaliação de aprendizagem ela tem essa característica, né? Muito embora, ah, como eu posso dizer isso? Não é que o critério que você tem em mente para avaliar, ele sempre vai ter um viés subjetivo. Por que que eu falo isso? Porque o próprio ato de você ensinar, o processo de ensino-aprendizagem, em si, ele não é algo totalmente metódico, ele não é algo totalmente objetivo. Então você sempre vai dar margem, né, para uma subjetividade. Então essa subjetividade, ela, sem dúvidas, ela é levada em consideração no momento que você define esses primeiros quesitos da avaliação de aprendizagem. Então, esse instrumento ele tem que ser elaborado de uma forma que a interferência do ponto de vista do avaliador ela seja reduzida ao máximo. Então, isso recomenda que as questões sejam apresentadas de forma clara e precisa e que o organizador, que é o avaliador, ele tenha uma chave de correção.
Isso é muito comum para quem aplica avaliação, né? Não sei se alguns de vocês aqui já devem trabalhar já em sala de aula, né? Mas isso é muito positivo e você, né, tentando avaliar determinados quesitos relacionados à área que você está avaliando, você cria uma chave de correção, ou seja, como se fosse um padrão de correção por meio do qual você avalia de forma padrão todos os alunos, né? E verifica possíveis desvios daquilo que você espera que o aluno tenha aprendido, certo? Outra questão que é trazida aqui também é a da fidedignidade, né, ou a precisão de um instrumento. E esses fatores que acabam interferindo, né, na elaboração desses instrumentos. Então, nós temos aqui 4 pontos que dizem respeito a esses fatores que podem interferir, né? Essas interferências na fidedignidade. Então, o que que a gente pode pensar aqui? Primeiro, as condições físicas e psicológicas, né, do indivíduo. Segundo, as condições que dizem respeito ao próprio instrumento, né, de medida. Terceiro, né, o número de itens, ou seja, a extensão desse teste, se ele é muito longo ou se ele é muito curto. E quarto, a natureza da amostra, ou seja, a qualidade de cada pergunta, a qualidade de cada item, né? Isso é muito importante. Então, na elaboração desses instrumentos avaliativos, a gente tem que eliminar a ambiguidade, a imprecisão da linguagem e apresentar itens de diferentes graus de dificuldade, de complexidade, em termos de conhecimentos, em termos de habilidades, em termos de competências, né? E para se falar a respeito de estimativa de fidedignidade, o Hayek ele também traz dois conceitos aqui muito interessantes, né? Primeiro, ele traz o conceito do teste-reteste, né? Que é a repetição do mesmo teste a um grupo representativo de indivíduos no intervalo de tempo apropriado, em duas ocasiões, para avaliar essa correlação entre os resultados, né, e verificar o coeficiente de estabilidade do desempenho, ou seja, você vai aplicando esse teste, né, em um determinado período de tempo a um mesmo grupo, e isso vai te ajudar a fazer uma relação, né, entre esses diferentes resultados, ou seja, nesse primeiro momento houve um resultado X, e nesse outro momento eu tive o resultado Y, e depois nesse outro momento eu tive um resultado Z, né? Ou seja, tem todo um viés aí por trás do teste e reteste com relação a você avaliar a progressão, a estabilidade do desempenho desses alunos. E além do teste e reteste, eu tenho aqui o método de formas paralelas ou equivalentes, né? É o mesmo sentido. Formas paralelas ou equivalentes. Então, você vai repetir o mesmo teste, mas de outra forma, né? Que vai equivaler à primeira. Ou seja, os testes eles podem ter diferentes questões, mas eles têm que ser sobre as mesmas áreas que foram abordadas na primeira aplicação e com o mesmo grau de dificuldade para se obter o coeficiente de equivalência. Ou seja, no reteste, eu vou utilizar o mesmo teste, as mesmas questões, o mesmo instrumento e aplicá-lo periodicamente para um grupo de indivíduos dentro da minha sala, para verificar a correlação entre os resultados e o coeficiente de estabilidade. No método de formas paralelas ou equivalentes, eu vou aplicar o mesmo teste, mas de outra forma. Ou seja, o teste ele vai ser sobre as mesmas áreas, né, que foram abordadas no primeiro teste, ele vai ter o mesmo grau de dificuldade que o primeiro teste, só que ele tem a liberdade de ter questões diferentes,
né? Vai ser o teste aplicado de outra forma, mas que vai equivaler à primeira. E a partir disso, eu vou obter o coeficiente estabilidade de desempenho. Ou eu vou obter o coeficiente equivalência. Ou seja, quando eu falar de teste e reteste, eu estou falando de o mesmo teste que é utilizado várias vezes. E aqui eu obtenho o coeficiente estabilidade, certo? Quando eu falo de formas paralelas ou equivalentes, eu estou falando de mesmo teste, mas de outra forma, mas com a mesma dificuldade, com as mesmas áreas, né? E a partir daqui eu obtenho o coeficiente de equivalência. Isso é muito importante, tá? Eu vou até pedir a vocês que tenham bastante atenção com esses conceitos aqui que, assim, possivelmente isso pode cair em prova, tá? Já vou deixar vocês a começar a deixar vocês atentos a alguns conteúdos que podem potencialmente cair em prova, tá? Então, no geral, um instrumento de avaliação bom, ele tem que ser fácil de aplicar, ele tem que ser fácil de corrigir e tem que ser fácil de interpretar. E, principalmente, ele precisa ser útil para esses propósitos avaliativos. Então, algumas considerações aqui a respeito de elaboração de questões. Primeiro, né, as questões objetivas, né? Então, as questões objetivas são aquelas que não admitem interpretações múltiplas, ou seja, o aluno ele tem que escolher uma das alternativas que são propostas como sendo para ele a resposta correta. Elas têm que ser elaboradas de uma forma contextualizada e elas podem ser de diferentes tipos, né? Então aqui a gente tem, eu coloquei três tipos aqui de questões objetivas para vocês. Primeiro, né, são as questões de lacuna. Então, essas questões de lacuna, elas são questões que de resposta curta, que apresentam uma proposição que está incompleta e o aluno tem que completar essas lacunas. Sabe quando tem um texto ali pequeno e aí está faltando algumas palavras e fica ali o sublinhado ali, a linha para você escrever qual é a palavra correta que se encaixa ali? É exatamente esse tipo de questão. Então, as questões de lacuna, elas servem para avaliar conteúdos factuais, certo? A gente viu esses conceitos de conteúdos na nossa aula passada. E aí, na construção dessas questões de lacuna, vocês têm que evitar, primeiro, né, afirmações indefinidas com lacunas que vão permitir mais de uma resposta, né? Ou seja, se você vai colocar uma lacuna ali, você tem que ter a certeza de que aquilo não vai ter uma segunda, terceira, quarta possibilidade de respostas, né? Porque não porque você tem que encontrar, colocar exatamente a coisa certa, mas porque aquilo pode dar margem para ser colocado uma outra palavra, um outro significado, né? Então essas afirmações muito vagas, muito abertas, é melhor você evitar de utilizar como lacuna, né? Outra coisa que você tem que evitar também, muita lacuna na mesma questão, né? Então, deixa para usar as lacunas para algumas palavras que são significativas, que têm uma importância dentro da afirmação, né? Outra coisa que tem que evitar também são os sinais que possam ser indicadores da resposta, né? Artigo, pronome e também o tamanho do espaço em branco, né? E outra questão que tem que ser evitada é a lacuna no final da questão. Você não deixa a lacuna no final da questão, você sempre vai trabalhando entre o meio, né, do texto. Você sempre trabalhe para colocar as lacunas no meio desse texto que você está trabalhando, certo? Ah, outro tipo de questão objetiva são as questões de falso ou verdadeiro, né? Então, as questões de falso e verdadeiro, elas servem para avaliar alguns objetivos, né? Primeiro, a identificação de causa e efeito, né? Outro, distinção entre fatos e opiniões. E
Quando você elabora uma questão, tem que prestar atenção numa regra muito básica. Essas afirmações, é, elas têm que ser absolutamente verdadeiras ou absolutamente falsas, né? Afirmação contendo aspectos certos e errados. Então, por exemplo, você tem que evitar alguns termos indicativos, como sempre acontece. Isso é bastante colocado em questão de concurso, né? Então, evitar usar aqueles termos como nunca, sempre, geralmente, todos, nenhum, às vezes, né? Geralmente isso acontece muito de colocar em questão objetiva, de falso verdadeiro, esses termos, né? Então, evitar esse tipo de palavra nessas questões, né? Outro ponto que é essencial, afirmações ambíguas, justamente porque você está julgando o critério se aquilo é totalmente certo ou totalmente errado. Então, se você colocar dúvida na interpretação daquela assertiva, fica bastante difícil o seu aluno dizer se aquela afirmação é verdadeira ou se ela é falsa. Então, afirmações claras, concretas, diretas, coesas, né, coerentes e que falem por si mesmas, tá? Outra coisa, afirmações tão óbvias que não precisem ser trabalhadas ou que não exijam nenhum tipo de raciocínio do aluno. Então, por exemplo, o céu é azul, verdadeiro ou falso? O aluno nem pensa, né? Então ele já sabe muito bem a resposta. Então, esse tipo de questão óbvia é muito bom ser retirado. Outra coisa é ser evitado linguagem complexa, né? Então, dê opção não a uma linguagem simples, né? Mas uma linguagem de fato objetiva e compreensível, né? Ah, afirmações truncadas. O que isso quer dizer, né? Ou seja, a verdade ou a falsidade dessa afirmação, ela tem que ser em função da proposição total. Ou seja, tem que do todo, o sentido do todo do contexto daquela afirmação, e não só de um elemento pequeno, certo? É, outra coisa, afirmações longas, ou seja, você vai cansar, a pessoa não vai colocar um parágrafo inteiro para a pessoa dizer se é verdadeiro ou se é falso. Não precisa, né? Ou questões com alguma, ou uma questão com algo complexo demais. É bom evitar, né? E emprego de questões para comprovar algumas informações óbvias ou triviais, que casa muito com a questão ali das afirmações óbvias, né? Então, é sempre bom pensar, colocar o aluno para pensar um pouco naquilo que ele está respondendo, tá? Outra, questões de múltipla escolha, né? E aí tem aqui, né, a complementação simples, né? Então, essas questões, elas podem ser formuladas por meio de uma pergunta ou de uma sentença incompleta. Então, as escolhas, elas devem vir no fim, né, ou quase no fim dessa sentença incompleta. Então, geralmente você vê, você coloca um comando X, lá uma assertiva X, e aquilo pode vir em estilo de pergunta para que essas alternativas é, respondam aquilo que está sendo perguntado, ou você pode colocar um texto que alguma das alternativas vá complementá-lo, né? Que a alternativa complemente aquele texto que está no comando da questão, certo? Questões dissertativas, né? Então, as questões dissertativas, elas servem para avaliar essa área afetiva e cognitiva, e elas avaliam essa capacidade de síntese do aluno. Quer dizer, capacidade de seleção, de relação, de organização das ideias em torno de um tema. Então, quais que são as recomendações para a elaboração de questões dissertativas? Primeiro, né, limitar, né, definir a liberdade do aluno para responder essas questões de dissertação. Isso considerando alguns critérios prévios, né? Indicar também a extensão e a profundidade das respostas que você quer, né? Ou seja, você quer qual o grau de detalhes que você quer na resposta daquele aluno. Isso tem que estar claro no comando da questão, certo?
usar terminologias que não deem margem à ambiguidade, ou seja, você está colocando como de uma questão dissertativa, você tem que pensar que, mesmo sendo uma questão dissertativa, ela precisa ser objetiva, no sentido de trazer o sentido dela por si mesma, né? Então, não tem sentido você colocar uma questão dissertativa e a compreensão e a interpretação dela não fazer sentido algum para quem está lendo. Isso dificulta a resposta. E também evitar formulações genéricas, amplas, né, como discorra sobre o pensamento de fulano de tal, né, comente um pouco sobre tal coisa, ou seja, você dá uma liberdade muito grande sobre aquilo que o aluno, a possibilidade é muito ampla e o aluno pode acabar caindo no erro, sem querer, de não trazer a resposta que você esperava. Então, é ineficiente. Então, por exemplo, se eu quero que o aluno fale para mim a respeito da elaboração de questões dissertativas, eu não vou chegar no comando da questão e dizer assim: comente um pouco sobre os critérios de elaboração de questões. Eu vou chegar para o meu aluno e vou dizer: comente, né, a respeito dos critérios de elaboração de questões dissertativas. Ponto. Apesar de ser uma questão dissertativa, o comando foi objetivo em solicitar do aluno aquilo que você quer que ele te dê como retorno, certo? E alguns termos, né, que são utilizados para facilitar, né, essa questão das questões dissertativas. Então, para facilitar, compare, confronte, justifique, argumente, explique, analise, relacione. Então, essas questões do tipo o que você pensa sobre ou em sua opinião, você vai utilizar para avaliar áreas afetivas do aluno, né? A, a- Você vai utilizar para avaliar as atitudes, as ideias, as preferências do aluno. Então, se você está preocupado em saber o que o aluno sabe sobre o conteúdo e não sobre aquilo que ele acha do conteúdo, o melhor é você utilizar verbos no imperativo com comandos fechados, né? Compare, confronte, justifique, né? Analise, relacione, né? Explique. Então é melhor você fazer isso e colocar, em sua opinião, o que é tal coisa, porque você já vai avaliar a impressão do aluno sobre aquilo e não aquilo que realmente é, certo? Aí nosso quarto capítulo, bem rapidinho, que a nossa aula já está acabando, que o capítulo é curto mesmo. Ah, as observações e os registros do professor sobre o desenvolvimento ou as dificuldades do aluno são importantes e muito importantes para identificar algumas lacunas na sua aprendizagem e planejar algumas intervenções pedagógicas mais contextualizadas que atendam a essas necessidades reais da aprendizagem, né? E para que elas sejam úteis a esse propósito, é preciso que o professor de seguir por uma pauta de observação que seja organizada antes, né, de acordo com os conteúdos, as habilidades e as competências que ele quer identificar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a questão do uso do portfólio, né, na avaliação de aprendizagem. Então, o portfólio ele é um instrumento que reúne o conjunto de trabalhos do aluno, resumos, fichamentos, esquemas, gráficos, registros diários, entrevistas, desenhos e por aí vai. A possibilidade é imensa. Então, é uma coleção de diferentes produções do aluno sobre um determinado objeto de aprendizagem que vão proporcionar algumas evidências do conhecimento que foi sendo construído por ele, as estratégias que ele utilizou para aprender e a sua disposição para continuar aprendendo.
Então, é importante considerar que é função do aluno selecionar quais momentos e quais trabalhos são representativos do percurso dele, né? Estabelecendo algumas relações entre esses trabalhos, avaliando a sua própria aprendizagem por meio do registro das suas reflexões sobre a relevância de cada trabalho e sobre aquilo que foi possível aprender com a sua realização, configurando aí um processo de metacognição que responsabiliza o próprio aluno por aquilo que ele mesmo aprende e avalia. Então, ele é responsável pela sua aprendizagem e ele é responsável pela sua avaliação. Então, o uso do portfólio, ele se baseia na natureza evolutiva, desculpa, da aprendizagem. E ele é um instrumento coerente, né, com uma abordagem informativa da avaliação. Isso porque ele permite a obtenção das evidências das aprendizagens que são realizadas pelos alunos, e isso a partir de algumas concepções iniciais. Então, ele considera duas funções muito importantes, né? Primeiro, ele primeiro, né, ajudar a progressão dos alunos no conhecimento, né? Porque, como eu falei mais cedo, né, esse portfólio ele mostra uma progressão do aluno ali. E segundo, possibilitar o ajuste constante entre o processo de ensino e o processo de aprendizagem. E assim como também possibilitar o estabelecimento de novas estratégias, né? Conforme a progressão do aluno e as evidências de aprendizagem que são detectadas, né? E a avaliação do portfólio ela permite não só aos alunos, né, mas também para os professores que eles reflitam sobre o próprio progresso dos estudantes, né? Possibilitando aí a introdução de mudanças durante o desenvolvimento do projeto ou das unidades de ensino de forma mais contextualizada. E além desses aspectos, assim, tem algumas características sobre o portfólio que é importante fazer destaque, né? Primeiro, o portfólio ele tem que ser organizado em ordem cronológica, né? Até mesmo para permitir que o aluno se compare com ele, que ele vai fazer uma análise que ele considera o ponto de partida, o percurso e o ponto de chegada, né? Ou seja, quando você organiza o portfólio em ordem cronológica, o aluno consegue visualizar onde ele estava, o que ele percorreu e aonde ele chegou, né? O portfólio ele também tem que ser considerado um meio para atingir os propósitos educativos e não um fim em si mesmo, não uma finalidade em si mesmo, né? E esse portfólio também pode ser organizado por meio de pastas ou por meio digital, né? E é importante também ressaltar a importância dos comentários do professor, né? Sobre essas produções que são feitas no portfólio, com essas informações que eh, orientem e reorientem o processo de aprendizagem e informem algumas possíveis lacunas dos alunos para que eles mesmos se mobilizem a aprender. Ou seja, o portfólio ele também é uma ferramenta crucial para que o aluno tenha a capacidade de se observar, de se criticar positivamente, né? E aí um portfólio bem feito, sem dúvidas, ele vai ser um auxílio no aluno e também para o professor nesse processo de ensino-aprendizagem, certo? Senhores, alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram colocar nesse momento? Ou tudo tranquilo? Pois bem, eu vou. A gente já tem 1 minuto para encerrar nossa aula, né? Então eu vou encerrar por aqui. Ah, lembrando vocês, né, que a nossa aula de reposição ela vai ser no dia 9 de abril, tá? Daqui a alguns dias eu deixo agendado no calendário de vocês, para a gente repor essas 2 aulas que estão faltando, né? Que vocês têm aqui pendentes para reposição.
Então, não se preocupem, não vai haver prejuízo de conteúdo para vocês. E a gente está muito bem encaminhado. Esse já é o quarto capítulo, né? Já vencemos aqui o quarto capítulo. Essa é a primeira unidade que já foi. Hoje a gente encerra a primeira unidade e na próxima terça-feira a gente já inicia a segunda unidade da nossa disciplina, certo? Então tem bastante tempo aí agora que mês de março está acabando, de abril já vai começar, então não se preocupem que tem bastante tempo aí para a gente trabalhar, fazer atividade, finalizar nosso conteúdo e revisar para a prova que vai ser, com certeza, no mês de junho, tá bom? Então, muito obrigado aqui pelo tempo de vocês, pela paciência. Denis, pode falar. Bem rapidinho que o nosso tempo já está Tá, encerrando. boa noite, professor. Desse tempo que eu queria falar, professor, que nas suas aulas, não criticando assim diretamente, que a gente tem pouco tempo para a gente nos posicionar sobre o conteúdo, tá? Agora há pouco você falou que faltava 1 minuto, né? Então, 1 minuto, eu acho que seria muito pouco tempo para vários colegas colocar a sua posição sobre a sua disciplina, né? Como está acabando já o tempo, você acabou de falar, que o senhor também desse assim, um tempo assim, maior para a gente falar, se comunicar, interagir na sua aula, tá? Mediante os conteúdos colocados por você, muito bem explicado, tá? Eu sei que é muito conteúdo para pouco tempo, mas que a gente tem um tempo maior para a gente fazer as nossas análises dentro do conteúdo. Era só isso. Certo. Denis, eu não vou te garantir isso sempre, tá? De antemão, já vou te deixar isso muito bem claro, porque realmente, como tu mesmo falou, tem muito conteúdo. Então, não é sempre que eu vou garantir isso para vocês, tá? Tem aulas que eu consigo encerrar um pouco mais cedo, né? Terminar assim mais 7h40, às vezes mais 7h50, às vezes tem aulas que duram 30 minutos, mas tem aulas como a de hoje que durou o horário todo. Eu já estou estourando o horário de vocês, tá? Então, assim, não é sempre que eu vou garantir. Isso vai depender da aula, vai depender do conteúdo, vai depender do andamento da aula. Não é sempre que eu vou te garantir isso, tá? Mas não se preocupe que sempre que tiver oportunidade, vocês vão, né, tempo sobrando, nem que seja 1 minuto, 5, 10, vocês vão ter oportunidade de falar, como eu sempre dou oportunidade. Então, assim, quer falar, quer contribuir com alguma coisa, vocês têm a todo momento a oportunidade de abrir o aplicativo, né, usar esse recurso de levantar a mão, como você usou, o aplicativo vai me notificar aqui e eu vou dar a oportunidade da fala, certo? Não tem problema nenhum vocês fazerem isso durante a aula. Então, não é sempre que eu vou garantir isso para vocês, porque às vezes o conteúdo é extenso. Às vezes a discussão tem que ir um pouco mais longe, às vezes a explicação tem que ser um pouco mais mastigada, né? Porque, ou às vezes o conteúdo é chato de ensinar, às vezes até para mim, né? Dá um pouco de trabalho para planejar uma aula, para ver como é que tem que ser feito, como eu vou explicar isso aqui, porque é muito complexo, o aluno pode não entender, né? Então, é, é delicado. Não é sempre que eu vou te garantir isso. Eu te peço desculpa, mas infelizmente não é sempre que eu vou garantir isso para ti, tá bom? Mas farei esse esforço de sempre que possível, certo? Bem, mas é isso. Já estamos com o nosso tempo estourado, senhores. Obrigado pelo tempo de vocês e pela paciência. E a gente se vê na próxima terça-feira, certo? Boa noite e até a próxima semana.